essa questão dos municípios, de redução dos municípios. Por exemplo, assim, Minas Gerais tem 857 municípios. O Rio Grande do Sul tem 497. Em Minas Gerais tem município que tem 800 e poucas pessoas. E é um município independente. Aqui no Rio Grande do Sul, o município menor tem 1.034 habitantes. Quer dizer, é insustentável, né? É insustentável, não tem. Eu acho que nós temos que reduzir o Estado como um todo, né? Tanto o federal, o estadual e o municipal. Eu acho que a questão do município, isso aí, a redução, que vamos ficar aí com 200 e poucos municípios, creio eu, né? Ainda tem coisa a discutir. Eu aumentaria até, eu acho, dos 5, eu acho que tem que ir para 10 mil. Não é que seria mas eu acho que ele jogou por baixo justamente para negociar, né? Evidente. Mas acontece que ele pode negociar mais para baixo ainda. Então, eu colocaria 10 mil, eu vim para cima. Tinha que colocar 10 mil no começo, para depois negociar. Mas, lógico, a gente conhece aqui no Rio Grande do Sul, eu conheço bem em Minas Gerais, eu trabalho no estado lá, e é isso aí, são aberrações, né, que o pessoal sabe que está errado, né? E eu acho que vai haver um apoio da população. Os dois parâmetros que ele colocou foi o número de habitantes, no mínimo 2.000 habitantes, se não me falha a memória, e colocou também que 10% da arrecadação fosse próprio para a administração, não é? Sim. Teria que ter no mínimo 10%. Não entrou o PIB, né? Eu acho que também poderia ter entrado o PIB nessa história. Né? Mas tem que ter um parâmetro. Tem que ter um parâmetro, claro. Então, escolheram esse aí. Eu tenho outro ponto positivo nisso aí, é que dentro do conceito da reforma tributária vai haver uma distribuição mais econômica para os municípios. Vai acabar aquele negócio do prefeito de uma cidadezinha com 5 mil habitantes ter que ir a Brasília para liberar uma verba. E vão proibir isso, na própria PEC está a proibição do governo de socorrer esses municípios. Socorrer o município. Então, já vai distribuir, a reforma tributária vai distribuir o dinheiro de uma só vez, não tem mais de ir lá buscar chapéu, não tem mais esses incentivos fiscais, essas guerras fiscais, tem que acabar. Não é? E eu acho que aí nós vamos ter um caminho. Só que isso vai ter um tempo ainda para dar um resultado. Passa, né? Começa por aí. Não, eu acho que vai passar. Eu vejo alguma dificuldade, porque esses municípios aí, na verdade, tem o detalhe das emendas parlamentares. Então, de certa forma, eles se formam meio currais eleitorais, né? Porque as emendas parlamentares, para chegar, por exemplo, uma emenda parlamentar no município de 2.000 habitantes, tem muito mais visibilidade do que uma emenda parlamentar no município de 60, 80, 200 mil habitantes. Então, ali forma... Então, eu vejo uma certa dificuldade política. Mas nisso aí também tem que ser mexido o assunto da... Também acho, concordo plenamente. As emendas têm que ser cortadas. Eu acho que o dinheiro, isso aqui, o município vai ter que receber tanto, está aqui no orçamento, e é isso aqui que o município tem que viver e não precisa fazer a emenda parlamentar. Precisa uma ponte? Tá bom, caiu uma ponte ali perto de Dona São Francisco. O secretário disse agora no rádio, dizendo que já tinha conhecimento que podia a ponte cair. Então, eu acho que essas coisas, você fazendo um planejamento... Mais sério, né? Com mais seriedade. Com menos municípios, é mais fácil você fazer um planejamento, fazer um orçamento realista, e eu acho que estando mais perto da população, é mais fácil de você fiscalizar. O municipalismo, né? Com certeza. Eu vejo vários municípios aqui, eu atuo muito aqui no interior, vários municípios, e em São Paulo tem muito disso também, tem um tipo de um conselho comunitário que faz uma fiscalização pesadíssima em cima da Câmara de Vereadores e do prefeito. É a população, por sua experiência. Você vai aqui em Colinas, aqui perto de Lajato, aqui, pelo que eu sei, não tem candidato, não tem duas chapas há muitos anos. É de consenso, a comunidade se reúne aqui. Quem é que vai ser? O Silvio vai ser o prefeito agora. E outra coisa também, o município tão pequenininho assim, por que não tem prefeito, o pessoal que vai sem remuneração? É isso? Nos Estados Unidos existe isso aí, milhares de municípios e pessoas da Europa, sobretudo, quer dizer, que os caras se reúnem, como são escolhidos pela comunidade, e eles vão dar o trabalho deles em prol da comunidade, quer dizer, não precisa fazer eu já vi uma alternativa de um deputado agora dizendo o seguinte, que daqui a pouco essas prefeituras que poderão ser reanexadas aos municípios mães, de onde partiram, elas poderão criar e chamar subprefeitura, sem estrutura toda, já resolveria parte do problema. Você pega o caso de Porto Alegre, não funciona bem e tal, mas Curitiba, há muitos anos, há muitas gestões,
tem o subprefeito. Um grupo de bairros lá tem um subprefeito. Pois é, eu lembro, eu sou de Camaquanas, em Camaquã, na época, havia 9 distritos. Cada distrito tinha um subprefeito, que era um representante do prefeito buscando as melhorias para o seu distrito. Nomeado pelo prefeito. E não ganhava nada. Exatamente. E não ganhava nada. Uma outra questão, Nazi, que eu gostaria de ver a tua opinião é a seguinte: nesse projeto todo está, pelo menos, lançada a semente de implantar a meritocracia no setor público e de redução do salário com a correspondente redução da jornada. E aí? Sim. Isso e tem mais um fator ainda, que eles querem reduzir os salários iniciais de algumas carreiras, que é um absurdo, porque é mais que o dobro da iniciativa privada, quer dizer, o mercado, né, de trabalho. Então, eu acho que isso é também difícil de fazer. Vai ter que ser um pouco daqui para frente, porque o direito adquirido está arraigado na questão. Não sei se vão conseguir mexer numa coisa que é direito adquirido. A Constituição está garantindo, é um grande problema realmente isso. Mas que comecem a fazer isso a partir das admissões novas e fazer uma racionalização, porque tu tem muitos órgãos aí que não tem nem... O pessoal está lotado no órgão, não tem nem cadeira nem mesa para o cara trabalhar. Então mas não comparece. Se começa daqui para frente, vamos imaginar o seguinte, é uma geração, já os efeitos vêm de forma muito interessante, muito produtivos, né? Então, nesse rol todo de medidas que estão sendo aí analisadas, estão sendo propostas, eu vejo com otimismo, mas sou bem realista. Eu acho que nós vamos ter um efeito, isso aqui, um pouquinho mais a longo prazo, mas tem que começar a fazer. Isso aí, aliás, isso aí já era para ter sido feito lá no começo da década, na própria Constituição. Na própria Constituição. Ali é que deveria Nós criamos despesas... Traçado um novo Brasil. E não foi feito, pelo contrário. Mas foi contrário, né, Silvio? A Constituição, ela trouxe garantias absurdas. Ela ajudou a enterrar o Brasil, quer dizer, porque ela não teve nenhuma correspondência, nenhuma preocupação com o lado fiscal do Estado, né? Agora, tem uma coisa aqui que eu acho que nós precisamos atacar, não vejo isso aí, é você começar um programa de equalização da renda. Nós não podemos ter mais 1% da população brasileira com 49% da riqueza brasileira. E isso é todo o problema na América Latina, é isso aí. Eu me recordo que eu, comentando agora com os colegas da Venezuela, olha que há muito tempo, uma vez eu fui a Caracas e eu disse para uns colegas, isso antes do Chávez, o governo de direito, quando o Venezuela era um país rico. Não é? Agora, qual era um país rico? Um país rico com uma concentração de renda brutal. Não é? Você tinha uma camada desse tamanhozinho de rico e o resto tudo era isso pobre. É que fomentou o Chaves, né? Que Lógico. Fomentou a elevação do Chaves. E se você pega na Bolívia é a mesma coisa, o Evo Morales está lá, agora quase que perdeu a eleição, mas conseguiu dar um jeito, ele é muito hábil, não é, de se manter. Mas eu acho que o Brasil, você pegando as estatísticas aí, o Credit Suisse tem uma estatística que faz todos os anos, não pode ser que você tenha um aumento de quase 50 mil novos ricos no Brasil, não é? E não é rico por pouca coisa. É ricaço. É acima de 1 bilhão de patrimônio. E ricos que não contribuem para o crescimento do Brasil, ricos que não produzem. Isso é outro também ponto tem os que produzem, são líderes. Mas veja bem... a grande maioria não. Mas essa questão do pessoal que integra penduricários à sua remuneração, e carrega o resto da vida e ainda passam hereditariamente, não produz absolutamente nada. Só absorvem. Então, eu acho, sabe, gente, que esse é um negócio que o governo, mais cedo ou mais tarde, vai ter que atacar, porque isso é um bujão de gás muito complicado. Isso está aí, América Latina, Argentina. Eu fui agora em junho, passei uns dias lá trabalhando e tal de coisa, e eu fiquei impressionado com o que tinha de gente dormindo na rua, coisa que você não via. Na Argentina, não, pelo menos não se via. Há pouco tempo atrás não se via ninguém na rua. E não é no bairro pobre, na Recoleta. A Recoleta, que é um bairro nobre de Buenos Aires. Então, isso é muito ruim. Eu fiquei muito impressionado
em Bogotá. Bogotá é uma cidade rica, uma cidade bonita, uma cidade... Não. O trânsito é um infernal, é uma coisa absurda. Eu não sei qual é o pior, se é Lima ou é Bogotá, uma coisa infernal. Mas eu fiquei impressionado com o número de gente na rua pedindo ou vendendo, e é toda hora, assim, né? O cara, em um minuto, além de risco de assalto, risco de bater carteira, etc. Tal, tem tudo. E esse mercado informal que não contribui com impostos, com nada. E é um mercado informal violento, uma coisa impressionante o que tem. Tá? Então, são coisas que a mim me preocupam como brasileiro. Tá? Nós estamos chegando no final do programa, Nazim, eu queria uma avaliação final tua, assim, da tua expectativa, do ponto de vista de que essas medidas realmente elas poderão resolver definitivamente os nossos problemas ou ainda precisariam Não, nós precisamos ainda ver uma reforma tributária que ainda eles deram preferência a essas medidas, não é? E está sendo discutido, eu estive em Brasília e tal, e um pessoal de governo e tal, todo mundo está convicto de que nós temos que mudar a matriz tributária brasileira, o modelo tributário. E essa parte da administração, eu acho que é prioritário, mas eu só vejo nós equacionar o problema da dívida interna com uma reforma tributária que realmente mexa na estrutura da matriz tributária brasileira. E fora também, essa vai ser uma questão... Tem uma discussão aí, só para fechar alguma coisa, tem uma discussão aí que está na América porque a história da tributação do imposto de renda sobre dividendos. Eu estou com vários clientes com essa preocupação, porque tem um lucro acumulado de anos anteriores, capitalizaram as empresas, deixaram o lucro lá para capitalizar. Quer dizer, tem uma reserva de lucro que poderia estar distribuindo como dividendo, não o fizeram e agora estão preocupados com ter que distribuir. E às vezes não tem nem caixa para fazer a distribuição. Então começa a discussão porque dizem que dentro da reforma tributária vem a tributação sobre os lucros. Sobre dividendos. Distribuição de lucro. Nazim, obrigado pela tua presença aqui. Inclusive a reforma política é outra coisa também. No próximo encontro a gente vai debater essa questão, porque a reforma política é necessária também no Brasil. Obrigado pela tua presença por enquanto. Um grande abraço, bons negócios. Só uma questãozinha final. Descobri aquele assunto do Fundo de Garantia. O lucro do Fundo de Garantia de 2018 foi 12 bilhões. Tá? Primeira vez que distribuíram para os depositantes. Perfeito. Então tá. Desde boa notícia 60, então no final do programa. 64. Muito obrigado pela sua audiência, uma bela semana de trabalho. Nossa Economia e Desenvolvimento volta semana que vem. Até lá.